Essa primeira parte de Mateus capítulo 1, a gente vai trabalhar dos versos 1 ao 17. E depois, na segunda parte, a gente vai trabalhar do 18 até o 23, certo? Então vamos lá? Vamos na força do Senhor? Bom dia, Lídia. Bom dia, Viviane tá por aí. Beijo, minha amiga. Érica também tá por aí. Bom dia, amiga. Deus abençoe cada um de vocês de maneira poderosa. Amém? Vamos orar e a gente já entra na nossa leitura devocional de hoje, Mateus capítulo 1, parte 1. Vamos lá? Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesse dia. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração, com prazer, com a graça de estar na tua palavra e saber que esse é o melhor lugar para se estar. Muito obrigado, Senhor, porque independente do nosso coração, de como estamos, a tua palavra é mais importante, a tua palavra merece a prioridade da nossa vida. E é por isso que nós dedicamos esse tempo ao Senhor, independente de situações e circunstâncias, nós dedicamos esse tempo ao Senhor porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo. Nós louvamos ao teu nome e te agradecemos em todo o tempo, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça que é derramada, que desce sobre as nossas vidas. Muito obrigada, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós consagramos esse tempo a ti, os nossos corações e as nossas mentes sejam conectadas à tua palavra, não só no dia de hoje, mas todas as vezes que abrimos o nosso coração diante da tua palavra viva e poderosa e altamente eficaz, para mudar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa história. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, gente? Vamos na força do Senhor? Vou fazer a leitura aqui do capítulo 1 até o verso 17. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse trecho e essa vai ser então a nossa parte 1 aqui de leitura. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, tia Célia. Muito bom dia a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, estou usando a versão NTLH e vou ler junto com você aqui na minha Bíblia. Vamos lá? Essa é a lista, Mateus capítulo 1, verso 1. Essa é a lista de antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão, verso 2. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão, Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Versículo 7. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Obias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias, por sua vez, versículo 10, foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Versículo 12, depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor, verso 14, foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Versículo 16, Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Assim, versículo 17, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. E aqui a gente termina a nossa leitura
devocional dessa primeira parte de Mateus capítulo 1. Bom, não quebrei a língua, mas quase. Muitos nomes aqui difíceis da gente mencionar, né? Às vezes há uma certa dificuldade de mencionar aqui alguns nomes. A gente tem uma certa dificuldade de mencionar aqui. Não quebrei a língua, mas quase. Bom dia, mãe. Muito bom dia. Não quebrei a língua, mas quase, né? Pronunciando alguns nomes aqui difíceis de serem pronunciados. Mas qual é a grande questão desse capítulo 1? Esse capítulo 1, para mim, foi um capítulo que eu já li muitas vezes. Todas as vezes que eu decidia retomar a minha vida de leitura bíblica, todas as vezes que eu decidia retomar e dizer assim, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar a minha vida devocional, melhor dizendo. Todas as vezes que eu decidi isso, eu acabava voltando pelo Novo Testamento, e acabava voltando pelos Evangelhos, e acabava voltando por Mateus capítulo 1, né? E eu vou confessar para vocês que lá na minha fase de adolescência, juventude, esse era uma parte do capítulo 1 que eu sempre pulava. Porque eu sempre achei desnecessário o fato de ler um monte de nome de pessoas das quais eu não, algumas eu não sei quem é, outras já tem mais evidência bíblica, né? E um monte de nome de foi pai de fulano, que foi pai de fulano e que foi pai de ciclano. Eu sempre acreditei que isso era, de alguma forma, isso não tinha aplicação. Não é que isso era irrelevante. Toda a palavra é viva e relevante e altamente aplicável para as nossas vidas. Mas eu acreditava que não havia aplicação nisso aqui. Por um bom tempo eu acreditei que não havia aplicação nisso aqui. Mas como a gente falou ontem, quando a gente percebe, quando a gente se depara com o propósito do livro, né, do registro de Mateus a respeito da vida de Jesus, que nós falamos sobre isso ontem, na nossa live de panorama do Evangelho de Mateus, a gente entendeu que o propósito do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, é provar, é mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias esperado. Vamos recapitular isso? Primeiro, o que significa Messias? Messias é o ungido do Senhor. Então Deus, lá em Gênesis e depois através dos seus profetas, sempre reafirmou o povo de que enviaria o Messias. E esse ungido do Senhor, na cabeça do povo judeu, era um rei, alguém de influência, de poder e de autoridade, que viria para trazer, né, de novo, para reconstruir e então o povo de Jerusalém voltaria a ser um povo poderoso, forte e influente. Mas na verdade, no plano de Deus, quem vem é Jesus, servo humilde, disposto a se entregar numa cruz por nós, para não fazer com que Israel fosse novamente, e não só Israel, mas todo o povo, não somente fosse uma nação potente, mas que fosse uma nação, curada, salva, remida e livre da morte eterna. Então, a obra de Jesus, a gente falou sobre isso ontem, eu não vou entrar nesse assunto, mas só para recapitular, a obra de Jesus, ela é muito maior. Isso significa que os caminhos, os meios e os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Mas entenda que havia uma expectativa dos judeus. E por que Mateus, então, precisa começar a falar, contar da história de Jesus, não falando que Jesus cura cegos, não falando que Jesus cura paralíticos, não falando que Jesus multiplica pães e peixes, mas falando aqui dos antepassados, de uma espécie de genealogia de Jesus. Por quê? Porque lá no livro de 2 Samuel, versículo 7, eu vou até abrir rapidamente para ler com você, porque havia profecias, profetas de Deus se levantaram a fim de reafirmar isso, de que esse Messias seria descendente de Davi. Ou seja, esse Messias tem toda uma estrutura de genealogia e descendência. Vamos ler lá, 2 Samuel, capítulo 7.
Olha a palavra que Davi recebe. Capítulo 7, versículo 12 e 13. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga um filho. Porém, não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes. Olha a palavra que Davi recebe. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real, Davi, nunca terá fim. Deus aqui, ao liberar essa palavra, né, a respeito esse profeta de Deus, declara uma palavra sobre a vida de Davi. Ele não está falando que o reino humano de Davi, a descendência física, biológica de Davi, não teria fim. Ele está apontando já para Jesus, em dizer que o reino de Jesus, o reino de Cristo Jesus, esse pelo qual ainda em 2 Samuel não tinha sido revelado, esse reino de Jesus não teria fim. Então havia uma promessa de que, a gente já tem uma pista a respeito do Messias. Uma das pistas, se assim eu posso dizer, é que ele será descendente de Davi. Ele vai vir da descendência de Davi. Então, Mateus, ele vem trazendo desde Abraão. E Abraão, Isaac, Jacó e por aí vem trazendo, cita Davi e até chegar em Jesus. O versículo 17 afirma pra gente que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o momento em que os israelitas são levados para a Babilônia são também 14 anos. E daí até o nascimento de Jesus também 14 gerações. 14 anos não, 14 gerações. Então, o que a gente entende quando lê isso aqui? Primeiro, a gente compreende de maneira mais evidente o propósito da leitura, o propósito do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o quê? Provar para os judeus que Jesus é descendente de Davi. Então é como se a gente pudesse colocar, é como se os judeus, ao receber essa informação, pudessem colocar lá um check para essa informação. Peraí, é descendente de Davi. Comprovadamente, quando a gente lê esses versículos, a gente entende que comprovadamente é descendente de Davi. Mas existe também aqui, além desse mostrar para os judeus que Cristo é descendente de Davi, existe uma aplicação para a nossa vida aqui muito preciosa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que eu quero compartilhar com você aqui agora. Dentro dessa genealogia aqui, dentro dessa lista de antepassados de Jesus, a gente vê nomes aqui, muitas vezes improváveis. Existem nomes nessa lista de Jesus com passados complicados, com passados tortuosos. Existem nomes nessa lista aqui de antepassados de Jesus, nomes de pessoas marcadas por dor, marcadas por escândalo, marcados por vergonha. Existem relatos de pessoas aqui que vêm e que geraram famílias quebradas. Você está entendendo que essa lista de antepassados de Jesus aqui possui até nome de mulheres, e nome de mulheres improváveis. E eu preciso dizer que nome de mulher não entrava em lista de antepassados, mas na de Jesus entra. Não só nome de mulher, mas nome de pessoas também, como eu disse aqui, improváveis, complicadas, rodeadas, né? Rotuladas por dor, por vergonha, por escândalo e por vergonha. E o que isso tem a ver de aplicação na nossa vida hoje? Eu preciso, quando eu leio esse texto aqui, quando eu olho para a palavra dentro desse capítulo 1, eu entendo que Deus, que a partir de Jesus, histórias extraordinárias são geradas a partir de histórias improváveis. Você entende que quando Jesus entra em cena, quando Jesus está no meio, quando Jesus entra, histórias improváveis podem ser transformadas em histórias extraordinárias. Histórias de pessoas imperfeitas. Histórias de pessoas, às vezes, rotuladas com dor, com escândalo, podem se tornar em histórias extraordinárias.
Esse capítulo 1 e esse primeiro trecho, que como eu falei com você no início dessa live, sempre foi para mim algo, na minha visão imatura, né, sem muita aplicação. Isso aqui tem muita aplicação. Isso aqui é como se Mateus começasse a dizer, mostrando para os judeus que ele é descendente de Davi, mas para mim e para você, é como se Mateus pudesse dizer o seguinte: não importa a sua história até aqui, porque a partir de Jesus é tudo novo. A partir de Jesus, eu e você podemos viver uma nova história. A partir de Jesus, ele mesmo escreve, habilitado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, ele mesmo escreve para nós uma nova história. E isso é poderoso. Por quê? Porque essa primeira parte do capítulo 1 é um retrato de que o passado dessas pessoas não cancela o que Deus preparou para elas. Entende? Se Jesus entrou, se Jesus é parte, se Jesus tem parte agora na minha história, então o meu passado não é capaz mais de cancelar, seja o meu passado qual for. O meu passado, ele não é capaz de cancelar aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus tem para mim. Quando eu olho para esse capítulo 1, eu percebo que Deus não trabalha com gente perfeita. Gente, dentro dessa lista aqui, o que mais tem é gente imperfeita. O que mais tem foi gente envolvida em problemas e problemas sérios. O que mais tem é gente com problema familiar, família quebrada. É gente envolvida em escândalo. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus não trabalha com gente perfeita, mas Deus trabalha com gente disponível. Disponível. Não é o quanto eu sou perfeita, mas é o quanto eu sou disponível para Deus. É o quanto eu estou disposta a abrir o meu coração para Cristo. E a partir de Cristo, e aqui é o ponto que eu queria chegar com você, a partir de Cristo, toda história de escândalo, de vergonha, de humilhação, todo passado complicado e improvável ganha um novo sentido. A partir de Cristo Jesus. O que isso significa? Para cada um desses improváveis citados aqui nessa primeira parte do capítulo 1, Jesus é o início de um novo começo. E isso também se aplica à minha vida. Quando Jesus entra, a partir dele eu posso viver um novo começo. Quando Jesus entra na minha vida, ele se torna para mim, em mim, na minha família, para os meus objetivos, para os meus sonhos, para a minha história, ele se torna o início de um novo começo. Você está entendendo? Olha, até chegar em Jesus, são contadas aqui gerações e gerações e gerações. Mas a partir de Jesus, todo esse passado, todo esse rótulo do passado, ele é quebrado pela presença de Jesus. Ele é quebrado pelo nome de Jesus. Ele é quebrado pelo sangue de Jesus. Entenda isso nessa manhã. Em Cristo, a sua história faz sentido. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Às vezes tem gente que tem até vergonha de lembrar, que dirá citar, de falar do seu passado. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que em Cristo a sua história faz sentido. Não faz sentido mulheres como Raabe aqui, um passado tão vergonhoso, está na lista dos antepassados de Jesus. Mas o que isso me ensina nessa manhã? Que em Cristo a minha história faz sentido. Por quê? Porque Cristo é o início de um novo começo na minha história. Se eu abrir o meu coração para Cristo, então eu estou diante do início de um novo começo na minha vida e na minha história. Por quê? Porque essa primeira parte do capítulo 1 prova pra gente de que Deus constrói histórias extraordinárias a partir de histórias imperfeitas. Então, se o teu passado até então é imperfeito, se o teu passado até então é marcado por dor, é marcado por humilhação, é marcado por momentos difíceis, é marcado por escândalo, é marcado por rupturas, é marcado por quebras, se o teu passado é marcado por isso, entenda que a partir de Cristo Jesus você pode viver uma nova história e não mais ser conhecida, oh aleluia, e não mais ser conhecida como alguém de um passado difícil ou rotulado, mas alguém que está vivendo algo novo pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Isso é
poderoso nas nossas vidas. Isso faz toda a diferença na minha vida. Você está entendendo? Jesus até aqui, gente, não fez nada. Até aqui, Jesus só entrou na história. E só dele ter entrado na história, essas pessoas, essas gerações contadas aqui, são vistas por outro ângulo, de outra forma. Isso porque Jesus entrou. Isso porque Jesus entrou. Essa é a preciosidade de deixar Jesus entrar na nossa história. A Lídia compartilhou com a gente aqui, meu Deus, isso é forte. Nunca interpretei o Evangelho de Mateus 1 dessa forma. Sempre pulei essa primeira parte. Exatamente, Lídia, eu sempre pulei essa primeira parte, como se ela não tivesse nada a me dizer. E a Lídia ainda terminou dizendo, e agora entendi a grandeza dessa primeira parte, Jesus. Exatamente. Gente, toda a palavra é viva, é rica, é inspirada pelo Espírito de Deus. E não seria diferente nesse capítulo 1 que nos ensina isso. Então, se Jesus está na sua história, entenda que a partir de Jesus as coisas precisam ser diferentes. E se não tem sido diferente, não é responsabilidade de Jesus. Será que eu só deixei ele entrar? Ou será que eu deixei ele ser o dono da minha história? Que tem uma diferença aqui. Tem uma diferença de eu dizer, Jesus entra, mas o controle continua na minha mão. Ou eu digo, Jesus entra e eu entrego para ele o controle. Não é mais do meu jeito, não é mais da minha maneira, não é mais do meu tempo, mas é da forma dele, é da maneira dele e é do jeito dele. Então eu preciso entender isso. Quando Jesus entra e ele tem liberdade, para ser o autor da história, gente. Então ele escreve algo novo. Jesus é o início do seu novo começo. E você que está nessa live aqui, ou você que está ouvindo essa live em algum outro momento, você está diante da oportunidade de convidar, de chamar esse Jesus para ser parte da sua história, aí onde você estiver. Inclusive no final eu quero orar por você. A gente já vai orar e eu quero orar pela sua vida. Se você entende, eu preciso convidar, deixar esse Jesus ser parte da minha história, para que eu esteja diante de um início, de um novo começo com Jesus, sabe? A gente só vive algo novo se for na presença de Deus. O seu passado não cancela, não anula o que Deus preparou para você, o que Deus tem para você, o que Deus tem para sua vida, o que Deus tem para o seu coração. Essa é a necessidade desses homens e até mulheres improváveis serem citados nessa primeira parte do capítulo 1. É para que você e eu também improváveis. E por que eu digo que nós somos improváveis? Vamos fazer um exercício rápido aqui, eu e você? Tenta olhar para a sua história até aqui. Tenta dar uma espiadinha na sua história até aqui e responde para mim. Se não fosse Jesus... Se não fosse Jesus, talvez você diga assim, Dani, ao dar uma espiadinha na minha história, eu vi muitos momentos difíceis, eu vi muitos momentos de dor. Sim, e não estamos imunes a isso. Mas a verdade é, você já parou para perceber que sem Jesus, as coisas poderiam ser muito piores. O que tem um louvor que a gente conhece muito, que tem cantado muito por aí, que diz, né? O que seria de mim sem Jesus? Por quê? Uma coisa é eu passar pelos vales da minha vida. Uma coisa é eu passar pelo vale de sombra e morte. Uma coisa é eu passar por diagnósticos. Uma coisa é eu passar por dias difíceis, estações difíceis da minha vida sem Jesus. E outra coisa totalmente diferente é eu passar pelas mesmas coisas com Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o socorro bem presente na angústia, porque Ele é o nosso consolo, porque Ele é o nosso ânimo, porque Ele é a nossa força. Mesmo quando não temos força, mesmo quando não temos saída, mesmo quando não temos outro caminho ou direção, Ele se torna a nossa direção, Ele se torna o caminho. Ele é a verdade que nos liberta, Ele é a verdade que nos dá clareza, Ele é Senhor. Então, quando eu pergunto isso para você, o que seria sem Jesus, não é que os problemas seriam diferentes. Talvez você passaria pelos mesmos problemas, mas uma coisa é passar com Jesus, outra coisa é passar sem Jesus. Sem Jesus. Deus constrói histórias extraordinárias a partir de histórias imperfeitas. Imperfeitas. E diante dessa verdade eu quero orar com você nessa hora. Diante dessa verdade eu quero orar por você que já em algum momento da sua caminhada convidou Jesus para ser parte da sua história e escrever algo novo a partir dele, e para você também que deseja fazer isso agora. Então, nesse primeiro momento de oração, eu quero orar por você
que deseja convidar Jesus para ser esse que entra na sua história e entra com algo novo, e entra para escrever algo novo, e entra para fazer algo novo e diferente. Se você deseja e sente isso no seu coração, se você sente o Espírito de Deus te conduzindo, mais uma vez eu quero dizer aqui, gente, uma coisa é a gente lutar as nossas guerras. Uma coisa é a gente enfrentar os nossos vales com Jesus e outra coisa totalmente diferente é a gente lutar as nossas guerras e enfrentar os nossos vales sem Jesus. Então, nessa manhã, você que decide por receber esse Jesus no seu coração e dizer para ele, muda minha história, eu quero orar pela sua vida e pelo seu coração nessa hora. E depois, eu quero orar para você que já decidiu, mas que precisa permanecer nessa decisão. E eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça e para que você viva esse algo extraordinário que Deus planejou para você. Amém? Vamos lá? Pai, muito obrigada. Eu louvo ao teu nome pela tua palavra viva, que se renova dentro de nós e que nos alcança de maneira poderosa. Eu te louvo pela tua palavra que nessa manhã nos fala de um Deus que constrói histórias extraordinárias a partir de histórias imperfeitas. E essa história imperfeita trata-se da nossa, Pai. Essa história imperfeita trata-se da minha. Essa história imperfeita trata-se da nossa história, que estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. E a tua promessa para nós não é uma história perfeita, mas é uma história de extraordinário, é uma história de sobrenatural, é uma história de milagre, é uma história de cura, é uma história, Senhor, de fortalecimento em ti, é uma história onde tu és Deus presente. Se estamos no monte, o Senhor lá está conosco, se estamos num vale de sombra e morte, ali também o Senhor conosco está. Então essa história não é uma história perfeita. Ao contrário disso, o Senhor pega a nossa história imperfeita e ao entrar nela, o Senhor torna uma história extraordinária. Uma história regida por graça. E o que é graça? É o Senhor fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Então, nessa hora, eu quero colocar diante de ti vidas e corações que, nesse momento, possam estar decidindo em dizer, Jesus, entra na minha história. Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Eu te reconheço como Messias. Eu te reconheço como aquele que veio para cumprir em mim uma obra de dentro para fora. Eu te reconheço como aquele que veio para mim para cumprir uma história de salvação. Para cumprir uma obra de salvação. Recebe, Senhor, a cada um desses em o nome de Jesus. Escreve o nome do livro da vida e faz algo novo. Inicia um novo começo na vida de todo aquele, de toda aquela que nesse instante, que nessa hora diz com verdade, diz com sinceridade de coração, Jesus, entra na minha história. Até aqui fui eu que escrevi, até aqui fui eu que conduzi, mas a partir de agora é o Senhor que fará. A partir de agora é no nome de Jesus. A partir de agora é através do sangue de Jesus que me habilita a viver um novo começo, que me habilita a viver uma nova história. E nós concordamos com isso, dizendo amém, assim seja, sobre a vida de todo aquele, de toda aquela que crê nesta manhã. E Pai, ainda em oração, eu quero clamar aqui por um povo que já decidiu por isso, por um povo que já decidiu, Senhor, por dizer, Jesus, entra na minha história e escreve na minha história um novo começo. A respeito desse povo, eu clamo e declaro, Pai, que o teu povo permaneça na decisão que uma vez tomou em ti. Que o teu povo não seja levado por ventos. Que o teu povo não seja distraído por problemas. Que o teu povo não seja distraído por notícias difíceis. Que o teu povo não seja levado por qualquer falação, por qualquer distração. Mas que o teu povo permaneça firme no propósito. Que o teu povo permaneça firme na aliança. O que o Senhor está falando nessa parte 1 aqui também é de que tu és o Deus da nossa história, mas também tu és Deus de aliança. E eu declaro alianças fortalecidas no Senhor. Isso significa decisões firmes no Senhor. Pode vir o vento que for. Eu estou construindo a minha vida naquele que é a rocha da minha salvação. Jesus é a rocha da minha salvação. Pai, que o teu povo viva e testifique dessa decisão que uma vez tomou no Senhor. Que testifique dessa história não perfeita, mas extraordinária em ti. Oh, aleluia, conduzida por graça, conduzida por misericórdia, que desce sobre as nossas vidas e se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, assim como a porção que nós recebemos hoje. Assim como a porção que nós recebemos agora, de graça e de favor de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos com gratidão no nosso coração e com toda a expectativa que há em ti. Nós declaramos amém, assim seja, para esse Deus que quando entra
inicia uma nova história, um novo começo. Nós dizemos amém para esse Deus que quando entra na minha história, ele constrói algo extraordinário a partir de uma história imperfeita, a partir de uma história improvável, a partir de uma história complicada, a partir de uma história talvez marcada por dor, marcada por perda, marcada por escândalo. Ah, o Senhor escreve algo novo. Senhor, eu quero aproveitar antes de encerrarmos essa oração e orar por famílias e declarar, Senhor, escreve algo novo em famílias, histórias de famílias. Senhor, eu quero declarar todo o ciclo que se repete de geração em geração, que seja quebrado em nome de Jesus. Todo o ciclo que se repete, onde todo mundo se separa e a gente separa também, onde os filhos... Senhor, eu não sei, eu poderia aqui citar diversos cenários, mas eu quero tão somente me ater a declarar o teu nome. Oh, aleluia! Eu quero declarar o nome de Jesus sobre todo e qualquer cenário. Todo e qualquer cenário de família quebrada, de família destruída. Todo ciclo que se repete. Porque mamãe foi assim, porque papai foi assim, porque foi assim. Não, Senhor, o Senhor quebra isso hoje. Porque Jesus entrou na história. Algo novo precisa acontecer. Se Jesus entrou na história, algo de diferente precisa acontecer. E se a história não mudou, então hoje é dia, hoje é a hora de convidar esse Jesus para construir algo novo, para fazer algo extraordinário, para fazer você caminhar em milagre e em sobrenatural. Em o nome de Jesus, assim nós oramos, em o nome de Jesus, assim nós declaramos, e em o nome de Jesus, assim nós cremos que viveremos. E essa promessa, Senhor, ela não é para daqui a 10 anos, não. Essa promessa é para hoje, é já, Senhor. Nós viveremos e testificaremos desse Deus que muda a história, desse Deus que muda a história, Senhor, desse Deus que muda, desse Deus que toca no marido, que toca nos filhos, que toca na esposa, desse Deus de família, desse Deus de aliança, desse Deus que está construindo uma história, desse Deus que tem algo novo. E eu quero terminar essa oração declarando isso: o seu passado não cancela o que Deus preparou para você. E o que Deus preparou para você, a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em mente humana alguma aquilo que Deus já preparou. Oh, aleluia, já está pronto, creia nisso. Já está pronto, creia nisso. Já está pronto, é para você. Já está pronto. Somente se posicione, somente se alinhe, somente abra o coração e deixe ele fazer da maneira dele. Deixe ele manifestar sobre a sua vida o extraordinário. Assim nós oramos, declaramos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero declarar que eu creio junto com você, gente. Eu preciso declarar isso. Eu creio junto com você. Eu creio nesse Deus que pega histórias improváveis, imperfeitas, porque eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho vivo disso. É tudo sobre Deus. Tudo que de alguma forma eu posso atribuir algum nível de extraordinário na minha vida tem a ver com Deus. Tem as mãos de Deus, tem o toque de Deus, tem a direção de Deus, tem a condução do Senhor, tem o plano do Senhor. O que eu disse para você aqui, eu quero reafirmar para o teu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor já preparou. Coloque no seu coração isso, reafirme no seu coração, ministre isso para você. Seja profeta de você mesmo nessa manhã e declare isso. Já está pronto, Ele já preparou. Ele já preparou. Isso não é para 10 anos, isso não é 5 anos. O Espírito Santo me direciona a declarar isso sobre a sua vida. Isso não é a respeito de 10 anos, não. Isso é a respeito do que Deus quer fazer agora. Isso é a respeito do já de Deus na sua vida. Ah, Senhor, eu te louvo por essa verdade. Eu te louvo por essa certeza. O seu passado não cancela aquilo que Deus preparou. Se Deus diz, então é. Se Deus diz, então é real. Se Deus diz, então é pra você. Desde que, sempre tem um mais, né? Sempre tem um porém. Não seria diferente aqui. Desde que Ele seja o dono da história. Desde que Ele tenha liberdade para escrever um novo início na história. Deixe Ele ser o dono da sua história e não abra mão disso. A gente não precisa entender. A gente precisa crer que quando Ele entra na história, nós estamos diante do início de um novo começo. Amém? E se todos os dias da sua vida você abrir o seu coração para esse Jesus, todos os dias, saiba que todos os dias você está diante do início de um novo começo sobre a sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra, medite nela, releia esse texto aqui,
Releia esse texto aqui, medite nessa palavra, ore nessa palavra, invista em momentos do seu dia para estar meditando e orando nessa palavra revelada, nessa palavra declarada pela qual você recebeu nessa manhã. Gente, aqui não tem emoção. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas eu tô aqui porque Deus me manda estar aqui. E eu tô aqui para obedecer, e por estar aqui em obediência, eu quero derramar sobre a sua vida tudo aquilo que Deus me entregar. Nem além, nem menos, mas exatamente aquilo que Deus me entregar. Então, tome posse daquilo que você recebeu. Quantas palavras o Espírito me direcionou nessa manhã a declarar a seu respeito sobre a sua vida? Medite nessa palavra, ore, declare, sabe? Declare, esteja alinhada ao que a palavra está dizendo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas também, que talvez desistiram de ter expectativa nesse Deus que muda a história. E também eu quero te convidar, amanhã a gente está aqui na Força do Senhor para a leitura da segunda parte. Amanhã não, gente, amanhã não. Tô falando errado aqui. Amanhã é feriado, certo? Então a Dani vai descansar um pouquinho amanhã e sexta, né, gente? Tô liberada para descansar um pouquinho, né? A gente acabou de encerrar o livro dos Salmos, 150 capítulos ininterruptos. Então, amanhã é feriado, a Dani vai descansar um pouquinho em família, na quinta e na sexta. E na segunda, a gente volta aqui para a segunda parte desse capítulo 1. Isso significa que você se mantém em movimento na palavra, em comunhão com a palavra. É bom que você já vá lendo, inclusive, a nossa leitura, a parte 2 desse capítulo. É bom que você já vá lendo para que a gente possa estar cada vez mais nesse movimento. A Lídia colocou aí merecido. Merecido. Também acho, Lídia. Também acho que eu preciso um pouquinho de descanso. Não é verdade, Laurinha? Vamos descansar um pouquinho amanhã? Sim. Ih, vai ter piscina amanhã, Laurinha? Ih, que legal! Aonde? Olha o problema que eu arrumei. Gente, beijo no seu coração, tá? Segunda-feira a gente tá aqui na Força do Senhor, para essa segunda parte do capítulo 1 de Mateus, amém? Um beijo no seu coração, guarda essa palavra no seu coração e não permita ser roubada dela, amém? Beijo grande, segunda a gente tá aqui, parte 2 do capítulo 1. Beijo grande, gente!